Oi, 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 boa noite, gente. Boa noite. Vocês estão bem? Faz tempo que eu não dou as caras por aqui, né? Assim, à noite, né, pra fazer live. Faz tempo que eu não dou. Priscila, as doulas vão estar em peso aqui, tenho certeza. Boa noite, gente. Eu vou esperar só um pouquinho. Eu já vi que a Camila entrou aí já. Eu vi que a Camila já entrou. Eu vou deixar só um tempinho para eu chamar ela, porque eu queria que o Instagram avisasse, que a coisa acontecesse, né? Como é que o pessoal do Instagram faz? Gente, eu não sou nada blogueira. Como é que o povo faz? Pega o aviãozinho, manda para não sei quem. Eu não tenho esses negócios não. Como é que faz? Para avisar que eu já tô online aqui. Eu vou deixar tudo salvo. Se o Instagram deixar, eu vou deixar tudo salvo, que eu gosto de deixar salvo. Tem que ficar salvo para a posteridade. Eu vou chamar a Camila, mas eu penso que o Instagram tá demorando muito a avisar. Vou chamar aqui a Camila. Já tá aqui. Enviação para Camila. Vamos ver se ela me atende. Oh, já deu certo. Oi, Oi, Camila. boa noite. Boa noite, Camila. Tá boa? Eu tô bem, e você? Oh, essa live que a gente projeta já tem quantos meses? Bom, 42 dias hoje? É, né? Que desde que você teve o bebê que você fala, eu fico, vamos fazer uma live, vamos fazer uma live. E a live não saía, né? Dá pra me ouvir direitinho? Dá pra ouvir bem. Eu te ouço bem. Todo mundo ouvindo bem aí? Manda feedback aí que vocês estão vendo, ouvindo tudo direitinho. Que a live Até minha precisa irmã ser entrou. bem. Não, a sua doula já tá por aí, já chegou chegando. Camila, antes de tudo, eu queria que você começasse assim, se apresentando, né? Casada há quanto tempo, mãe de quantas crianças, fala o nome das crianças pra gente saber. Já chega aí se apresentando. Tá bom. Bom, eu sou a Camila, eu sou casada com o Cleiton desde 2017, já 4 anos, 5 anos, e nós temos 4 filhos. A Miriam, a primeira, a mais velha. Nós temos a Sophie Marie, que era gêmea da Rosa, que tá no céu. E nasceu agora o Joseph, nosso primeiro menino. Camila, e 4 anos de casada, né? 4 para 5 esse ano. Isso, 4 para 5, 4 crianças. isso. Você já se casou assim, já sabendo que o universo da maternidade já iria se abrir, assim, você já tinha que estar de portas abertas, né? Vindo o filho ou não, você já tinha que estar aí pronta para a vida, né? Pronta para Sim. ser mãe e tal. É, você engravidou da Miriam pouco tempo depois do casamento? Foi, na lua de mel. Inclusive, eu levei até um susto, porque durante a adolescência, os médicos falavam que eu tinha ovário policístico, ia ser muito difícil de engravidar. Eu até falei, olha, os médicos falam que vai ser muito difícil de engravidar, então não sei, eu acho que vai demorar. Aí, logo na lua de mel, já descobri a gravidez. Aí ele, eita, Difícil, difícil, imagina, né? dificílimo. Se fosse fácil, então.
É, É. e Camila, como é que foi a gestação da Miriam? Foi tranquila? Tá, tipo, foi uma gestação, foi tranquila, tive alguns episódios de infecção urinária, eu trabalhava no centro cirúrgico na época, mas Uhum. foi até Você é tranquila. enfermeira? Você é enfermeira? Eu sou técnica de, eu era técnica de enfermagem na época, trabalhava no Aham, hospital. aham, entendi. Então você trabalhava, estava grávida da Miriam. E assim, como é Isso. que era? Eu vou perguntar assim que eu quero adentrar um pouquinho na sua Tá cabeça. bom, Então a gente vai, embora eu saiba da história, mas a gente vai ter que passar isso para o tá bom. pessoal, né? Como é que era assim a sua visão com relação a parto normal? Assim, como é que era? Você queria? Você tinha medo? O pessoal da sua família é a favor? Como é que é? Como é que é assim a sua? O que estava à sua volta na questão da primeira gestação para o parto? Entendi. Então, Tati, eu fiz, assim, na minha adolescência eu queria fazer enfermagem, mas eu achei que eu não queria fazer faculdade. Eu não, vou fazer o curso técnico para ver se é o que eu quero. E assim, nunca falei de parto na minha família. Minha mãe teve 3 cesáreas, mas nunca foi nada falado, nem nenhum tipo de bandeira, nem nada. E no curso técnico, eu comecei a ter essa vontade de saber mais sobre o parto normal. Eu ainda era solteira, eu era assim, final de adolescência, né? No meu curso. Uhum, E eu queria saber mais sobre parto normal. E na matéria de obstetrícia, o que que a gente aprendia? Cuidados pós-operatório. Era isso. Não, ninguém falava de parto normal. Aí quando eu perguntava, me falava assim, não, mas em pleno século XXI, com cesárea, com toda a tecnologia, quem vai fazer parto normal? Era o que eu ouvia. E aí eu ficava assim, aí eu era amiga de uma das professoras e falava, mas eu queria saber mais sobre o parto normal, né? E ela, já que você gosta dessas coisas, eu vou te indicar como é que fala? Um documentário que surgiu tem pouco tempo, que era o Renascimento do Parto. E aí você uhum, assiste, eu acho que você vai gostar. Só que na época eu não conseguia assistir. Então eu casei e eu ainda não tinha. Eu formei em 2014, 2015, eu uhum, acho. Eu casei em 2017. Até 2017 eu não tinha assistido ainda o Renascimento do Parto. E eu tive a Miriam e nem lembrava desse documentário, não lembrava dele de jeito nenhum, não lembrava o nome. E aí eu tive a Miriam sem ter assistido o Renascimento do Parto. Eu vim assistindo a uhum, segunda filha, mas sempre com o desejo de ter um parto normal. E no hospital, eu trabalhava no centro cirúrgico e eles estavam reintegrando o centro obstétrico no mesmo andar. E uhum, eles me colocavam para cobrir alguns funcionários no centro obstétrico. Então, eu era uma grávida trabalhando no centro obstétrico que atendia uhum, 99% de cesáreas. E eu uhum. ficava, gente, mas eu queria um parto normal, não vai ter, não tinha, era só cesárea. Ninguém sabia como lidar com o parto normal. Quando chegava algum parto normal, ninguém sabia trabalhar, ninguém sabia atender aquelas mulheres. E, enfim, era esse universo. E eu querendo parto normal. Eu tinha aquele Em desejo, geral, mas. em Camila, em Oi? geral, as cesáreas em geral era daquelas agendadas que a mulher chega de boa e vai para o centro cirúrgico Sim, a maioria sem. das que eu acompanhei eram todas agendadas. Entendi. Então não tinha nenhuma mulher assim com contração, trabalho de parto era bem esporádico, né? Contração, trabalho É de assim, parto mesmo. a gente contava nos dedos as mulheres que chegavam para parto normal. E assim, quando eu ia cobrir lá, eu realmente nunca via um parto normal lá, onde eu trabalhava. Raramente. E aquilo me dava um pouco de medo, porque eu queria o parto normal, mas eu não tinha estudado, eu não conhecia muito. E eu fui, assim, eu tinha um plano de saúde bom do hospital que eu trabalhava, e me indicaram Uhum. um médico do hospital, que era conceituadíssimo, ele era maravilhoso, então vamos fazer o pré-natal com ele. E eu falava, doutor, quero ter o parto normal, parto normal. E ele, não, tá bom, né? Vamos conversar isso mais pra frente. Tá muito E ele cedo. me, tá muito cedo, e ele foi me levando em banho-maria durante toda a gestação. Durante toda a gestação. E eu comecei a ler mais sobre parto, né? Mas aí o que que aconteceu? Eu andava muito, eu trabalhava 12 horas e eu andava muito. Com 30, qualquer coisa você me corta, tá, Tati? Uhum. Com 30 semanas, eu perdi o tampão. Uhum. Eu não sabia muito e mandei mensagem pro médico. Falei, olha, doutor, meu tampão saiu com 30 semanas. Corre pro meu escritório, vou te encaixar e eu vou te avaliar.
Aí eu avaliar, né? Mandei a foto para ele do tampão e ele foi fazer um toque. 2 centímetros de dilatação, 30 semanas. Não porque você já está em trabalho de parto, eu não senti nada. Você já está em trabalho de Hum, parto, eu vou te encostar pelo INSS, você vai tomar uma injeção, um corticoide, e você vai ficar em repouso hum. absoluto sem mover o pé da cama. E eu não tinha Nossa. nada. Eu não tinha nada. Uhum. Nada, nenhum tipo de sinal de trabalho de parto, só perdi o tampão. E eu andava muito, então assim, eu acho que a questão da dilatação é porque eu movimentava muito. Aí tá, acreditei no médico, o médico é Deus na Terra, né? Quem sou eu para Sim, questionar? sim. Ainda mais quando a Entrei gente é para mãe de primeira viagem, para ela o médico é Deus na Terra. Deus na Terra. E ele falou assim: olha, não se preocupa, que eu vou usar uns termos técnicos aqui, mas eu não quero que você fique preocupada, não. Mas é porque para o INSS te encostar, eu tenho que falar que seu colo tá apagando e tá afinando. Aí ele anotou isso lá. Mas eu não questionei. Falei, eu não vou questionar, mas tá dizendo que é um perigo, então vamos, né? Por mais que a gente seja da área, quando se diz parto, ninguém sabe. Se não for atrás, se não estudar de fato, ninguém vai parar para estudar parto normal, né? Só quem quer. Aí tá. Uhum. Acreditei no médico, fiquei encostada e tomei o bendito corticoide. E eu estava mantendo o peso. 9 quilos eu tinha engordado 30 semanas. Tomei o bendito corticoide, engordei 10 quilos ali nos 15 dias depois. Fiquei muito inchada. Não conseguia andar. Estava encostada pelo INSS. E aí eu comecei a ficar muito nervosa. E eu falei, Cleiton, esse médico não vai. Cleiton é meu esposo. Cleiton, Uhum. esse médico não vai fazer meu parto normal. Aí ele falou, não, vamos esperar, vamos ver. Eu falei, ele não vai fazer meu parto normal. Aí chegou 38 semanas, falei, doutor, eu quero meu parto normal. 38 mais alguns dias. Camila, nessa época você já participava do auxílio no parto? Não, não Não, conhecia. né? Não. Não. Aham. Eu não tinha ninguém para me falar sobre parto normal. Era eu e minha vontade sozinha. Entendi. E assim, graças a Deus eu tinha o apoio do meu esposo. Ele sabia que eu queria parto normal. Ele, não, o que você quiser, tô Uhum. contigo. Mas assim, ninguém parou para estudar, né? E Ninguém ninguém parou tinha para ter nenhum dos dois tinha conhecimento, né? nenhum dos dois, não, não tinha. E foi isso, foi uma gestação inteira, assim, eu quero, eu quero, eu quero. E eu não cogitava cesárea, eu não tinha medo do parto normal. Mas eu queria um parto normal, mas eu não sabia pouquíssimo, né? E aí, chegou 39 semanas, consulta de 39 semanas. Olha, é o seguinte, eu te dou até 39 mais 5 para o seu bebê nascer. Se o seu bebê não nascer, a gente vai marcar cesárea para 40 semanas. Aí eu, não, tá bom. Aí eu comecei a ler na internet como induzir o parto, e tomei chá, e fiz escalda-pés, e andava, e namorava, e fazia Deus e o mundo, e esse menino, e a Miriam, nada de dar sinal, né? 40 semanas na consulta. Ele, olha, vamos marcar sua cesárea para 2 da tarde de hoje. Não, não vou marcar cesárea, eu não quero fazer cesárea. Não, mas aí responsabilidade sua de arcar com uma gestação mais de 40 semanas. Porque é Eu acho que muito arriscado. eu conheço essa história. Não, porque eu não vou fazer sua cesárea. Se você me quiser como médico, é hoje, 2 horas da tarde no hospital. Se não, você procure outro médico. Eu falei, pois eu vou procurar outro médico. Não vou fazer cesárea com o senhor, não tô doida. Eu sei que pode ir até 42 semanas. E a senhora até é louca. E foi assim. No final das contas, eu me vi ali sozinha, ansiosa, sem médico, sem nenhum tipo de conhecimento, com a minha equipe de trabalho do hospital me achando a louca, porque eu queria tentar parto normal, já estava com 40 semanas. Enfim, né? Eu era muito ansiosa na época, muito ansiosa, fiquei nervosa, eu chorava muito. Eu acho que isso tudo atrapalhou o andamento, né? Não Uhum, consegui nenhum sim. médico, não consegui nenhum médico que me ajudasse. Eu não conheci ninguém que pudesse me orientar. E aí era eu e meu esposo tentando um parto normal sozinhos. Aí o que que eu comecei a fazer? Falei, não, eu preciso monitorar esse bebê. Então o que eu vou fazer? Vou na emergência direto para fazer um cardiotopo, sei lá, né? E a minha vida Uhum, era ir para emergência a cada 2 dias para monitorar o uhum. bebê. E eu ia. Não tive nenhum tipo de problema, Mas não ninguém. foi para cesárea com 40 semanas. Não fui, não fui, não fui.
40 mais 2, 40 mais 4. Aí 40, eu acho que 40 mais 6, a médica plantonista falou, olha, amanhã você faz 41. E a indicação do Ministério da Saúde é induzir com 41. Então amanhã a senhora volta, se não tiver entrado em trabalho de parto naturalmente, a senhora volta pra gente induzir. E eu fiquei com muito medo, eu sabia que podia ter 42, mas eu já estava com 41, sem médico. Eu falei, não, então vamos pro hospital e eu vou induzir. Mas aquele Uhum. vamos não querendo, mas como eu estava sozinha, eu fiquei com medo de ficar em casa. Então fui pro hospital. E a gente começou a indução. A gente deu entrada no hospital 11 da noite, mas eles não induziam à noite, só pela manhã. Então eu fiquei lá em Uhum. banho-maria, no hospital, a noite toda. E às 7 horas da manhã, quando trocou o plantão, começamos a indução com a medicação intravaginal. Fiquei 36 horas induzindo, mas eu só estava em pródromos e dilatou só para 4 centímetros. Eu fiquei muito cansada. E aí, enfim, né, sozinha, sem saber muita coisa, já estava realmente muito cansada. Cedia Uhum. a cesárea. Cansaço, né? A falta de informação, a falta de auxílio, junta É, tudo, faz o combo e você se vê meio que acuada naquele momento, né, é. Camila? Sem contar que eu estava na emergência. Só pode ir para a sala de parto, que fica no centro cirúrgico, quando está em trabalho de parto ativo. E como eu estava na Hum, emergência, eu não podia ficar circulando, eu não podia andar, eu não podia ir para o banho, eu não podia fazer nada. Então eu ficava deitada numa maca, sentindo as dores né, as contrações ali que vinham fortes, mas que não dilatavam. E é horrível ter contração deitada, é horrível. E não tinha uhum, como andar. Aí depois de 36 horas de indução, eu realmente cansei. E eu pedi a cesárea, não dei conta uhum, mais. Com muita entendi. tristeza. Com muita tristeza, Uhum. pedi a cesárea. Você chegou a saber, quanto se dilatou alguma coisa? Eu entrei na sala de parto com 4 de dilatação. Eles fizeram um Hum, toque antes de subir para cirurgia. uhum, entendi. Aí teve a cesárea, eu sei que você não ficou muito feliz com isso, né? Mas Não. aí cuidou da Miriam, como é que foi o puerpério? Eu tive baby blues da Miriam. Eu me culpava muito de ter escolhido a cesárea. Eu fiquei muito triste. Fiquei muito nervosa. Assim, foi um puerpério bem difícil. A amamentação foi muito dolorida. Eu acho que assim, a primeira filha foi assim, aquele momento que saia o véu dos nossos olhos e que você se vê ali diante de um bebezinho que precisa de você e daí se você teve cesárea ou não, você tem que cuidar desse bebê, né? E foi realmente muito difícil, foi muito difícil. Graças a Deus, assim, que meu esposo sempre foi muito presente, ele sempre esteve do meu lado, então, assim, os primeiros 40 dias foram bem difíceis, mas depois eu fui me acostumando. E só que como eu tinha esse peso em cima de mim de ter ido para uma cesárea, e eu me culpava de ter escolhido a cesárea depois de tudo isso, eu lembro que eu te procurei, porque eu comecei a ter sintomas eu acho que com 2 meses eu comecei a ter uns sintomas assim de gravidez. E Uhum, aí eu fui atrás foi. de você. E eu tava desesperada, falei, Eu Tati, eu lembro. não posso ter um menino agora, eu não posso engravidar agora, eu preciso aprender o Quanto tempo método ela tinha natural. mesmo? Quanto tempo a Miriam tinha? Quando eu te procurei, ela tinha 4 meses. A De três Miriam para tinha quatro. quatro. De três para Uhum. 4 meses. E aí você me indicou o grupo aqui de Brasília, fui atrás. E eu lembro que no dia que eu marquei com um casal, um instrutor, para aprender o MOB, num dia, no outro dia eu decidi fazer o teste e deu positivo. Tava grávida da segunda filha, já com Com 2 meses de com gestação. 4 meses de uma cesárea, né? 4 meses de uma cesárea e já estava com 2 meses de gestação. Então, você engravidou o bebedinho para 2 para 3 meses, mais ou menos. Isso. E era gemelar. Uhum. E eu Era lembro gemelar, eu me lembro. que Uhum. É. E eu lembro que quando eu fiz o relato de parto da Miriam, bem melancólico, assim, né? Bem, bem sofrido, Bem sofrido. bem sofrido. Quem viu foi a Lorena Kutlack Miranda, Lorena Miranda. E ela me falou, Camila, tem um grupo de parto maravilhoso, de mulheres cristãs.
você podia entrar e talvez te ajude, né? E aí foi aí que eu entrei no grupo Auxílio no Parto e conheci. Uhum. E aí já foi a primeira dificuldade. Para ter um parto normal, de gemelar, eu precisaria primeiro de muita força de vontade, porque tinha uma cesárea muito recente E é um e par de depois que gêmeos. e um parto de gêmeos. Então assim, eu já fiquei desanimada, falei, meu Deus, eu não vou conseguir esse parto. Mas se Deus quiser. Estou lá no grupo, eu comecei a estudar, comecei a ver as informações, participava das conversas, me apaixonei no grupo, fiz muitas amizades. E aí, Até hoje, né? até hoje, até hoje, nossa, aquele grupo foi uma bênção. E pouco depois, a gente foi fazer uma ecografia, eu acho que eu já estava com 12 semanas, a gente viu que o coraçãozinho de uma das bebês tinha parado, da Rosa. Uhum. E aí, eu até perguntei, né? Assim, a gente viu que tinha parado e que a médica falou que eu não ia precisar fazer absolutamente nada porque o corpo ia absorver, porque ainda era muito novinho. Mas a gente já estava assim, é um filho, né? E a gente já estava programando todo o enxoval de gêmeos e a gente já estava assim tão Uhum. feliz, contando com aquela gestação. Eu nem pensava mais nesse momento no parto, né? A gente ficou tão feliz Uhum. de ser uma gestação gemelar. E aí foi realmente assim, ali os 3 primeiros meses que eu tinha descoberto a gestação foi muito difícil por causa da perda, né? Essa perda, assim, passar por Uhum. esse luto e ainda tá ali gestando um outro bebê E foi realmente cuidando do muito pequenininho, difícil. e cuidando da pequena da Miriam. Isso. E cuidando da Miriam, que estava muito novinha. Meu leite secou por causa da amamentação e do trabalho, porque eu voltei a trabalhar com 4 meses. E o leite Você- secou, eu tive que entrar na fórmula, e, enfim, foi E uma aí toda sucessão de. aquela pressão que a gente mesmo coloca, né? Eu É, não amamentei minha filha, a circunstância se apresenta para você, você precisa trabalhar, mas você se culpa por algo que você não tem controle daquela situação, assim, não tem como sim, você fazer diferente e acaba se culpando, né? Então, assim, eu acho que junta tudo aí. Mas aí, sim. prossiga. Aí, assim, aí os primeiros meses eu chorava muito, eu tava muito nervosa. E aí, depois que a gente perdeu a Rosa, que é assim, né, que a gente viu ali a notícia de que o coraçãozinho dela não batia mais. Foi bem recente, mas assim, a gente sentiu muito. Aí eu comecei, eu falei, eu preciso mudar essa história né, essa gestação, porque eu não quero Uhum. sofrer nessa gestação, não quero passar essa carga pro bebê, né, esses dramas pro bebê. Eu preciso. E na época, a minha maior dificuldade era o trabalho. Eu odiava o meu trabalho. Eu acho que eu fiquei muito sentida do parto, né? Porque as pessoas olhavam pra mim, ah, você queria tanto parto, né, tadinha, teve que ir pra cesárea. E esse sentimento, assim, essa agonia, foi criando um ambiente de trabalho tão difícil pra mim que eu odiava ir trabalhar. Eu Já fica acordava uma, assim, Já fica uma é, coisa mal resolvida, ainda fica os colegas buzinando ainda, parece que meio é, que aquela risadinha assim de fundo, é. assim, aquela coisa. Não sei como é que é. E aí, assim, na época fazia muita falta o meu salário, mas eu falei pro meu esposo, falei, eu não consigo mais, não consigo. E eu já tava com baby blues da Miriam, que eu mal consegui, né, assim, tratar. E já pouco depois voltei a trabalhar sem conseguir amamentar. Então, assim, foi tudo muito. Foi uma carga emocional muito grande, né? Foi um período bem difícil. E falei pro meu esposo, eu não consigo voltar a trabalhar. Eu vou fazer alguma coisa, a gente vai vender alguma coisa no meio da rua, mas pra lá eu não vou conseguir voltar. E a gente conversando, né? Fui levando até onde eu consegui. E aí ele recebeu uma proposta de trabalho muito boa, que supriria o que eu ganhava, e na verdade ele ia ganhar mais, né, pelos 2 empregos. E ele falou, não, Milady, pode sair. Perdão, Milady é o jeito que ele me chama. Eu expliquei, Milady. E ele falou, pode sair, porque aí você fica exclusivamente com, né, cuidando da gestação e cuidando da Miriam. E aí eu pedi para sair, e foi aí que eu consegui ficar mais calma. Aí eu comecei a gente começou a ir nas missas com mais frequência, eu tive tempo para isso, consegui me Uhum. preparar espiritualmente para o parto.
E a gente decidiu o seguinte, eu falei, ó, a gente vai fazer o pré-natal direitinho, mas seremos só nós dois e a gente vai tentar o parto normal de novo. Não interessa se não vai ter 2 anos de uma cesárea, a gente vai tentar o parto normal de novo. E foi nessa gestação que a gente assistiu juntos o renascimento do parto. Uhum. Juntos. E aí ele ficou com muito gás de, não, a gente vai ter esse parto, a gente vai fazer de tudo, a gente vai chegar com o bebê parindo no hospital, a gente vai ter esse menino, Sophie Marie vai nascer de parto normal. Só que aí a gente ganhou de presente da minha comadre, que seria a madrinha, né, da Sophie Marie, a gente ganhou de presente dela 2 doulas. E eu fiquei muito feliz. Então, assim, o final da gestação foi muito tranquilo. E elas me ensinaram exercícios na bola. Aí eu comecei a ler, comecei a entender melhor o meu corpo, a questão da respiração, e a gente fez tudo. E elas me falaram assim, ó, a gente tem um plano para o parto. Aí qual era o plano para o parto? A gente vai ficar com você até a fase ativa do trabalho de parto em casa. E a gente só vai para o hospital quando você realmente estiver com a dilatação quase no máximo. Aí a gente contrata uma enfermeira só para te avaliar em casa e ir para o hospital. E a gente assim Uhum. fez, contratou uma enfermeira por fora só para avaliar. Mas eu não sabia na época, e o último médico ali das últimas semanas, perdão, a Miriam, um adendo, a Miriam nasceu com 41 mais 2 dias, e a Sophie Marie, a bolsa estourou com 40 semanas. Bolsa estourou com 40 Uhum. semanas. E o médico pediu para rastrear o estrépito. Pediu para rastrear o Hum. estrépito. E aí o bendito estava o quê? Positivo. 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 Enfim, né? Tava positivo. E aí a enfermeira foi me avaliar lá pelas tantas, trabalho de parto. A bolsa estourou às 7, às 8 da noite entrei em trabalho de parto, ou seja, foi bem rápido. E lá pelas 3, 4 horas da manhã, a gente chamou a enfermeira me avaliou, tava com 5 de dilatação. 5 de dilatação. E foi um trabalho de parto ali bem tranquilo, a gente estava rezando, ambiente de oração, com meu esposo, a minha filha foi ficar na casa da tia. Então tava assim um ambiente bem legal. Tava bem estruturado, né? Tava bem estruturado. Só que aí quando a enfermeira avaliou, tava tudo bem, mas aí ela perguntou do estrepto se foi rastreado. Eu falei, foi. E ela falou, e deu o quê? Eu falei, positivo. Ela, ó, como você está em bolsa rota, você tem que ir pro hospital às 7 da manhã para fazer um antibiótico profilático. Que E aí aí eu já olhei pro dava, meu que aí dava esposo, 12 horas. é. E ela falou assim, você vai para poder fazer um antibiótico profilático para, né? Mas eu conhecendo o hospital que eu trabalhava, porque seria no mesmo hospital, eu falei, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E eu falei, eu não quero ir pro hospital. E a gente começou a enrolar as doulas, né? Do jeito que a gente podia. Deu 7 horas da manhã, não, não vamos agora, não. O trânsito tá muito, né? Tem muito trânsito. A gente morava em Águas Claras e o hospital era na Asa Sul, realmente tinha muito trânsito. A gente Nesse conseguiu horário. enganar elas, a gente enrolou as coitadas das doulas até umas 10 horas da manhã. Quando Uhum. elas realmente falaram, não, a gente precisa ir para o hospital, Camila, já tem muito tempo de bolsa rota, precisa fazer o antibiótico. E, e eu já estava assim, desesperada, me deixa aqui no chuveiro, eu não quero sair de casa. E eu comecei a chorar, eu falei, não queria ir para o hospital, não queria. Uhum. Falei, minha vontade era de me acorrentar ali naquele banheiro e ninguém me tirar e ficar ali. Mas enfim, a gente teve que ir para o hospital. Chegamos lá às 10 horas da manhã e eu já fui me preparando psicologicamente para tudo que eu ia ouvir, porque eu Uhum. sabia que eu ia ouvir. E nós fomos, eu cheguei lá, fizeram um toque, eu estava com de 7 para 8 de dilatação. De Bolsa 7 rota para 8. fizeram um toque. Fizeram um toque. Fizeram um toque. E aí, na hora que eu saí da triagem, fui para a sala da médica, depois do toque. Aí ela perguntou, né, se eu tinha outros filhos. Falei, tenho. Aí ela perguntou, foi cesárea? Eu falei, foi. Tem quanto tempo? Eu falei, 12 meses. Tá louca? Bolsa rota, sozinha em casa. Que responsabilidade. Você entrou em trabalho de parto. E o perigo de ter um roto. Sabia que você podia morrer? Poderia morrer? Você chega aqui em trabalho de parto com 7 de dilatação. Aí o meu esposo ficou muito bravo.
E ele saiu com a médica na testa. E assim, ele brigou e eu fiquei muito feliz dele me defender, porque eu não conseguia mais nada. Porque eu já estava com sede de dilatação e eu só queria saber de aguentar a dor. E ele brigou com a médica e falou assim: olha, você não precisa vir fazendo terrorismo. A gente escolheu isso e as nossas, né, o que tiver que acontecer de consequência foi escolha nossa. A senhora não se intrometa. A gente assina o termo de responsabilidade, mas a senhora não vem fazendo terrorismo para minha esposa, porque ela vai ter essa criança de parto normal. E foi um bafafá, porque era protocolo do hospital, que não poderia ter parto Vixe. normal. Uhum. Mas, enfim, depois de muito brigar, a gente conseguiu assinalar o bendito termo. Isso tudo eu ali em trabalho de parto e toda essa briga me encaminharam para a sala de parto. E aí, claro, né, já fui falada no hospital inteiro, todo mundo sabendo da louca que chegou, pós-cesárea, para ter um bebê. E Uma aí, o que que cesárea de um aconteceu? ano, né? Não é só uma Cesárea de um cesárea, ano. cesárea de um ano. Cesárea de um ano. É a Camila! Gente, a Camila voltou. Foram para a sala de parto era onde? Centro cirúrgico, né? Assim, no mesmo ambiente. 10 pessoas dentro da sala de parto. 10 pessoas. E não queriam deixar, não deixaram as duas doulas entrarem. Só pôde entrar uma. E o meu esposo, né? E eu fiquei muito, muito nervosa. E veio o médico Tinha querendo me 10 informar dos pessoas, mas riscos. as doulas não podiam entrar. Não podia, não podia. É protocolo do hospital. Uhum. Mas os outros podem estar lá assistindo tudo, né? Pode. E todo mundo, nossa, Camila, você tá aqui de novo. Você é muito corajosa, né? De tentar de novo. E, enfim, né? E aí eu comecei a ficar muito nervosa. Eu falei, Cleito, dá um jeito desse povo sair daqui. Briga aí, faz o barraco, mas manda esse povo sair. Eu quero ficar sozinha. Não, e o pior, eu já cheguei. Não, deita aqui que eu preciso pegar a sua veia para fazer o antibiótico. E nesse momento eu já estava na Partolândia, comecei a mandar todo mundo tirar a mão de mim. E aí eu começava a falar, se você é enfermeira de verdade, pega aqui, não precisa deitar, né? Vou deitar pra quê? Você pegar a veia? Pega aqui, eu tô em pé. E comecei a ser grossa. Eu falei, meu Deus, me perdoa, mas eu tava tão nervosa. Já, assim, Partolândia geral. Enfim, nesse momento a gente teve uma troca de médicos umas duas vezes. E nós pegamos duas médicas bem difíceis, que faziam terrorismo. E era Daquelas que tanta já chega falando que você vai morrer. É, mas era tanta emergência que saiu para tomar um cafezinho e ficou horas fora. Me deixou lá sozinha com o Cleito, graças a Deus. Fiquei sozinha na sala de parto com meu esposo e com a doula, né? E a gente foi fazer o que dava, né? Foi pra banheira, foi pra bola, e eu dançava. E eu tentava rezar, mas eu tava tão nervosa ali com as pessoas passando na porta e olhando, que eu não conseguia me concentrar naquele momento. E nós chegamos ao hospital por volta das 10h30 e de hora em hora eles faziam toque. De hora em hora, com bolsa rota. Enfim, né? Quando foi meio-dia, a médica trocou de plantão e veio uma médica meio terrorista, né? Olha, seu bebê tá entrando em sofrimento. Porque tava 140, tá 120 o coração. Vamos ver como é que vai manter. E aí fazia o toque, meio-dia, 9 de dilatação. Eu já estava em 9. Meio-dia e 30, ela começou a fazer de 30 em 30 minutos. 9. 1 hora, 9. 1h30, 9. 2 horas, 9. E eu, meu Deus, não sai desse 9. Esse negócio não abre. E eu fazia exercício. Eu tava já com uma diástase, né, da gestação e eu puxava a barriga na hora da contração para ver se ajudava o bebê a descer. E a Sofia tava alta e não descia. E foi a mesma coisa, né? Eu fiquei cansada, eu fiquei estressada de todo mundo ali dentro. E aí começou a fazer aquela pressão de que o bebê estava entrando em sofrimento. Se eu como mãe, ia deixar isso acontecer com o bebê. E assim, gente, de 140 para 120, não é nada, mas na hora ali da adrenalina, né? De todo o caos, Você está vulnerável. Qualquer a coisa que te gente falar do seu bebê, você está vulnerável, você aceita. foi. E foi de meio-dia até as 3 da tarde nesse sofrimento. Nesse sofrimento, nessa agonia da médica ali em cima de mim. E que você vai morrer, você tem uma ruptura, olha o perigo.
e aquela coisa toda em cima de mim. Quando deu 3 da tarde, eu realmente já estava de novo sem força. E eu desesperadamente falei: se o bebê tá sofrendo, então vamos pra cesárea. Mas eu não queria. E de novo fiquei ali. Fui pra sala de cirurgia chorando. Fiquei, enfim, né? Desestabilizada, tava nervosa. Fui. Aí eu até falei pro Cleiton, falei, Cleiton, se eu tiver que morrer, você cuide dessas meninas. Batiza a Sophie Marie. E eu tava com aquele sentimento assim de que eu ia morrer na sala de parto. Era a sensação que eu tinha. Eu vou morrer ali. Estou ali de braços abertos para a cruz, que Deus receba minha alma e tenha misericórdia dos meus pecados, porque eu vou morrer. Era a minha sensação. Nossa. Mas aqui tem um drama meio melancólico, né? Sim, Coisa sim, assim. a visão, Mas assim, como era a você sensação que sente eu as tinha. coisas, né? E a sensação de que eu ia morrer, uma segunda cesárea, com 1 ano. E eu fiquei, enfim, né? Lutamos tanto para ter esse parto novamente. E mais uma vez eu estou aqui para ter uma cesárea. Fiquei muito triste, mas foi uma cesárea mais tranquila. Porque eu consegui ter um trabalho de parto. E como o da Miriam eu não entrei em trabalho de parto, foi indução, então eu já estava mais tranquila. Eu falei, poxa, o meu corpo é capaz. Porque eu entrei em trabalho de parto e cheguei a 9. Eu Uhum, comecei a tentar me tranquilizar dessa forma. Meu corpo entrou em trabalho de parto. Eu entrei em trabalho de parto apesar das circunstâncias. E aí eu comecei a ficar pensando nisso, né, durante a cesárea, né? E comecei a ficar me fixando nisso. E comecei a agradecer a Deus, né, de ter conseguido isso. Para tentar ter um pós-parto mais tranquilo do que foi o da Miriam. E foi o que de fato uhum, me ajudou. Foi realmente uma gestação muito mais tranquila, um pós-parto muito mais tranquilo. uhum. Muito, se você aceitou a questão com muito mais docilidade, vamos dizer assim. Não é que a gente fica conformado com aquilo, É, mas se não tem outro jeito, a gente acaba que pega aquilo que o Senhor nos oferece e vamos trabalhar com aquilo que temos, né? é, isso. E aí eu levei foi tão mais tranquilo essa cesárea, apesar assim de que eu fiquei muito debilitada depois das cesáreas, porque é uma cirurgia, né? Mas realmente foi mais tranquilo. E eu acho que o fato de ter uma bebezinha para cuidar e um recém-nascido para cuidar, eu não tinha tempo para ficar pensando o que não devia, né? Então foi realmente assim, era muito trabalho, eu tinha que dar conta de 2 bebês, meu marido trabalhando muito, eu tinha que dar conta da casa, então isso me ajudou. Isso me ajudou a ter um pós-parto mais tranquilo. Uhum. Você tem E que olhar foi muito realmente. para fora, né? Tem que olhar É, muito para fora e pouco para si. é. E isso me ajudou. Foi realmente assim, foi um pós-parto muito mais tranquilo. Eu não tive baby blues, tive nada, né? Eu não tive problema com a amamentação, meu peito não feriu. Foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo. E, E e aí, Sophie Marie cresceu um pouquinho. Quanto tempo depois você engravidou do Joseph? aí o que que aconteceu com Sophie Marie? A gente não fez mob nem nada, né? Só que aí eu não engravidei. Quando a Sofia, eu acho que fez 6 meses, o Cleiton perdeu o emprego. E pouquíssimo tempo depois veio a pandemia. Nós tínhamos uma reserva para 6 meses. A nossa reserva a gente conseguiu multiplicar para 9 meses. E a nossa reserva acabou. A dona do nosso apartamento pediu o apartamento, porque a situação financeira, a Leia vendeu o apartamento, precisava. Estávamos no início da pandemia, a gente precisou sair de casa. Não conseguimos nenhum aluguel, nada. Tudo fechado, não tinha motorista para fazer nossa mudança. Para onde a gente vai sem dinheiro, sem emprego, né? E eu não estava grávida ainda. E aí a minha sogra nos acolheu na casa dela, graças a Deus. E nós moramos lá com ela, acho que 4 meses. E nesse período o Cleiton falou, olha, a gente está na casa dos meus pais, eu tô sem emprego, a gente vai ter que fazer um mob. E aquilo me dava assim uma tristeza no coração. E eu lembrava de um texto que você colocou no Auxílio no Parto, de que quando a gente tem motivos para fazer o espaçamento, né, de aprender o mob, isso dói na alma, e dói mesmo. Eu não tinha vontade nenhuma de fazer o mob. E quando ele falou isso, eu chorava, eu ficava assim, meu Deus, eu não queria ter que fazer isso.
Mas tá, vamos fazer, né? E aí a gente começou a fazer e eu lembro que eu comecei uma amiga me apresentou a novena de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, que São Padre Pio Uhum. fazia. E eu comecei a fazer na intenção de um emprego para o meu marido. E comecei, e eu desejava ardentemente não precisar fazer o MOB. E eu fazia isso na novena. Eu falava, minha Nossa Senhora, eu não quero precisar fazer o MOB. Arruma um emprego para o meu marido, um emprego bom para a gente sair daqui, arrumar nossa casa, né? E que eu possa ter os filhinhos que Deus mandar. E era meu desejo. E eu fazia isso assim, chorando, com muita fé, e fazia essa novena. E aí, quando a Sofia fez 8 meses, eu comecei a ter uns sinais assim, meio estranhos, né? Mas não falei pro meu Uhum. esposo. E aí eu decidi fazer um beta. Eu sempre vou pro exame de sangue porque para mim teste de gravidez nunca funciona. Nunca funciona, nunca. Tá, todos dão negativo. Mas eu tinha certeza que eu estava grávida, fiz o beta e deu lá, positivo. E confia, porque se Deus mandou, porque Ele quer. No dia seguinte, ele recebeu uma ligação de uma amiga dele que tinha acabado de abrir uma editora e precisava de um editor, um revisor de textos. E que o salário dele ia dar pra gente mudar da casa da minha sogra. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão feliz. E a gente não contou pra ninguém da família, porque, né, que responsabilidade. Dois jovens morando na casa, né, Uhum. da minha sogra, engravida de novo. Que loucura Uhum. é essa? A gente não contou pra ninguém. Só depois que mudamos é que a gente contou. Só quando a Uhum. gente se instalou na nossa casa onde a gente mora hoje, que a gente contou pra geral. Uhum. Foi assim, eu fiquei muito feliz e foi a gestação que eu falei, vai ser menino e vai se chamar Joseph honra São José. E eu falava, porque São José vai providenciar tudo dessa gestação. E foi de fato, Tati, foi desse jeito, a gestação inteira. E durante a gestação, eu fiz a trintena São José, que você publicou no seu perfil. Uhum. E meu esposo conseguiu alguns trabalhos a mais. E eu falei para ele, ó, a gente não tem plano de saúde mais. E, e aí, eu quero parto normal. E dessa vez eu não vou para o hospital. Foi aí que eu conheci, que eu fui atrás da minha amiga Priscila, que eu conheci no auxílio no parto, e falei para ela, Priscila, eu tô grávida e você vai me ajudar. Eu preciso desse parto. Só que eu não pensava, eu não cogitava parto domiciliar, não cogitava. Não porque eu não queria, mas eu achei que eu não poderia por causa de 2 cesáreas. E ela Uhum. falou: olha, se você quer esse parto, você tem que querer muito, porque você tem 2 cesáreas. E você só vai conseguir se for domiciliar. Porque se você for para o hospital, minha amiga, ou você vai ter que ter muito dinheiro para bancar um médico, ou você não vai ter esse parto em hospital. E aí ela me Uhum. indicou uma equipe aqui em Brasília, da Livre Maternagem. E eu fui atrás das enfermeiras para orçar o parto. E quando a gente viu aquele valor, era assim, pra gente parecia impossível. E a gente tinha acabado de sair de uma crise, né, assim, de uma situação muito difícil. E eu falei, meu Deus, como a gente vai fazer isso? E eu fiz a trintena de São José nessa intenção, pedindo a São José que desse os meios para a gente pagar esse parto, porque eu precisava desse Uhum. parto, eu não queria uma terceira cesárea. E eu lembro de conversar muito com a Priscila e eu falava, olha, se eu tiver que morrer, me deixe morrer em casa, mas eu não vou para o hospital. Dessa vez eu não vou. Nossa. Não sei se eu vou conseguir pagar esse parto, mas de casa eu não arredo o pé. Não tem quem me tire. Não vou. Não vou. E a gente não tinha. E eu acho assim que é tudo providência de Deus não ter neste momento um plano de saúde, porque era muito cômodo ter um plano de saúde e ir para o hospital na emergência. Uhum. Aí agora, no meio de uma pandemia, sem plano de saúde, sem dinheiro, né? Eu falei, vou ficar em casa, vou ter esse parto. Não tenho dinheiro mesmo para ir para o hospital particular. Eu não vou para o SUS no meio da pandemia, vou ficar em casa. Mas meu esposo, não, a gente vai fazer tudo direitinho, tudo redondinho, a gente vai fazer o pré-natal e você vai ter esse parto em casa e a gente vai dar um jeito. E foi assim, Tati. São José foi. Quando o Papa proclamou o ano de São José, eu fiquei extremamente feliz. Eu sabia ali que era a confirmação de Deus para esse parto. E, assim, entre dificuldades financeiras, entre, né, enfim,
São José providenciou e todo mês estava ali o dinheiro para a gente pagar o parto. E a gente conversou com a equipe dividiu pra gente, foi... Nós terminamos ontem de pagar o parto, por graça de São José, que a gente não tinha o dinheiro e São José providenciou. Então, assim, foi um parto maravilhoso, maravilhoso. E assim, conseguir esse parto depois de tudo que a gente passou, depois de uma crise financeira, depois de uma pandemia, conseguir um parto normal, depois de 2 cesáreas, foi muito tranquilo. Foi maravilhoso. E foi um parto muito bom. Foi um parto muito lindo, com as minhas filhas em casa. Minhas Mas filhas assim, ficaram como em é que casa. o trabalho de parto, como é que foi, Camila? Você conseguiu assim estar em sintonia com o seu corpo, conseguiu respirar, conseguiu manter um trabalho de parto assim tranquilo? Você estava confiante? Como é que estava a sua cabeça nesse terceiro parto? Eu fiquei a gestação inteira tranquila. Eu fiz o pré-natal todo com a equipe, né? Eu fiz o pré-natal com elas. E foi muito bom. Eu não tive, foi a primeira gestação que eu não tive nenhum tipo de infecção urinária. Então, até nisso, assim, Deus providenciou tudo, porque eu não tinha como sair de casa com 2 crianças para ficar fazendo exames e ir para emergência, né? E eu não tive nenhum tipo de problema durante a gestação, nenhuma infecção. Então, foi uma gestação muito tranquila. E foi uma gestação, sim, apesar da ansiedade por causa dos problemas financeiros, foi uma gestação muito tranquila. De todas, foi a mais tranquila. Uhum. E eu tinha muita confiança, assim, como eu estava, a gente estava pagando a equipe, eu estava com a minha amiga doula, e que me manteve no eixo, né? Durante toda a gestação, Quando a gente tenta foi sair do eixo, a doula vai lá e puxa, né? dar um tapa na cara, acorda, tô aqui, fica calma. E que, assim, eu tinha muitos receios quanto à roda de parto, né? Quanto a esses encontros. Eu não gostava muito dessas coisas. Mas nessa gestação, para ter esse parto, eu me abri a isso, falei, vou fazer. E as rodas eram maravilhosas, assim, aprendi muita coisa. E que eu acho que foi o que me deu norte. E eu falei para ela, Priscila, as minhas filhas não vão sair de casa. Elas vão ficar em casa no dia do parto e eu não posso gritar no trabalho de parto. Não posso. Porque o da Sofia, eu desci do salto, fiquei nervosa. Nessa, ninguém pode ouvir a minha voz. Vai ter que Ensina. parir Lady. Parir Lady. Kate Middleton aqui para Kate Quer. A gente tem que manter a dignidade. Eu não posso gritar, porque eu vou parir com as 2 crianças em casa. Porque a gente está agora atualmente morando muito longe da família. Eu falei, eu não vou tirar essas meninas de casa. Ela, não, então eu vou te ensinar técnicas de respiração. Você vai baixar o aplicativo de Gentle Birth, vai fazer lá as técnicas de respiração durante toda a gestação. E eu assim fiz. E eu fazia isso muito rezando o terço, né? Que era o quê? Manter o foco no que você está fazendo. Ave Maria, cheia de graça. Ai, meu Deus, a carne. Volta a cabeça para a oração que você está fazendo. E foi o que me ajudou no trabalho de parto. Manter o foco Uhum. no que você está fazendo. E o final da gestação, 40 semanas, que a gente já estava com tudo pronto para o parto domiciliar, tudo pronto, a caixa preparada, né? Para as coisas ali Uhum. de que iam precisar, os materiais que ia precisar, o oxigênio já estava em casa, se fosse o caso. Nós tivemos alguns problemas de dinheiro novamente, né? A geladeira queimou, não tinha técnico perto, e eu já estava com toda a comida do parto congelada. Meu Deus. O, enfim, o ventilador estragou, a minha airfryer quebrou, a gente estava sem dinheiro para consertar, e foi aquela confusão. E aí eu fui ficando muito ansiosa, e aí começou a vir na minha cabeça os outros partos, e em tudo São José ia providenciando dinheiro para a gente consertando cada coisa. Foi impressionante. Impressionante. Para cada coisa, São José ia fazendo alguma coisa que a gente conseguia pagar os consertos, né? E aí eu comecei a ficar pensando nos partos ali na última semana, porque eu já estava com 40 semanas e nada, nenhum sinal. E um pouco ansiosa, e comecei a pensar na ruptura uterina, né? Comecei a ficar com medo de uma possível ruptura, e isso vinha na minha Em cabeça. casa. Em casa, como é que eu vou fazer? Não tenho. Tem um hospital perto, mas é um hospital público. E a gente está sem carro. Como é que a gente vai deslocar para esse hospital sem carro, né? E eram questões assim na minha cabeça que me deixaram, que me deixou assim, muito nervosa na última semana, antes do Joseph nascer.
E aí eu recebi alguns tapas na cara do meu esposo, da minha doula, de que eu não poderia controlar tudo, de que não estava nas minhas mãos. Tudo que a gente poderia fazer já estava feito, já estava, né, já estava pronto para receber o Joseph. Uma ruptura, ninguém controla, nem que eu estivesse no hospital. E eu acho que isso me trouxe um norte, né? Isso me trouxe assim uma tranquilidade. Ouvir alguém falando isso para mim foi que me deixou assim no eixo. E foi bem a Semana Santa. Foi bem a Semana Santa. E na quinta-feira santa, eu estava com 40 mais 4 dias. Aí eu fiz a carta do bebê, comecei a fazer o chá da Naoli, comecei a fazer escalda-pés, porque, apesar de 2 cesáreas, eu tinha que dar uma movimentada, né? Porque elas falaram, olha, 41 mais 6, 42, você não tá em trabalho de parto e a gente tem que, infelizmente, ir pro hospital. E aí eu fui ficando já aquela aflição, meu Deus, 41, 40 mais 4 dias, 40 mais 5, 40 mais 6 e nenhum sinal. 40 mais 6, sábado de aleluia, eu falei com a enfermeira, falei, olha, eu já fiz tanta coisa, e nenhum sinal, não tem alguma coisa que eu possa fazer? E ela me deu uma dicasinha de uma cápsula para eu usar, que eu não vou falar, mas ela me deu uma dicasinha de uma cápsula para eu usar intravaginal, para dar uma amolecida ali naquele colo, né? Sábado de Uhum, aleluia. Quando foi domingo de Páscoa, meu tampão saiu. Domingo de Páscoa, meu tampão saiu 41 semanas, exatamente. uhum, E aí eu comecei as dores, né? Já as dores ali de trabalho de parto no domingo de Páscoa. Às. Acho que por volta das 9 da noite. Aí eu fiquei a madrugada toda, mas quando chegava de manhã, parava. uhum, Aí a segunda ficava tranquila, fiquei tranquila o dia inteiro. Quando dava 6 da tarde, começava as dores. Na segunda, eu achei que ia nascer, porque as contrações começaram a ficar de 5 em 5 minutos. E eu mantive a Priscila, minha doula, acordada a noite toda, coitada, porque eu achei que ia entrar em trabalho de parto. E aí, quando ela foi umas 5 horas da manhã, ela falou assim: olha, toma banho, fica lá uns 40 minutos e me conta. Dependendo de como ficar, eu vou para sua casa. Depois do banho, parou. As contrações cessaram. E só que eu já estava naquele clima assim de trabalho de parto, né? Eu já estava assim, oferecendo aquelas dores porque já estava muito dolorido. E eu continuando usando o remedinho, né? A cápsulazinha que minha enfermeira passou. Continuei usando. Na terça-feira, aí na segunda passei a madrugada toda. Aí eu falei pro meu esposo, falei, olha, a gente não vai poder ficar sozinho com as meninas em casa, porque eu acho que de amanhã não passa. Vamos chamar uhum, alguém. Aí a gente mandou 5 horas da manhã mensagem pra minha cunhada. Vem pra ficar com as meninas. E minha cunhada nossa, maravilhosa, ela tava com gastrite, crise de gastrite, mas ela veio pra nossa casa, sabe, com toda a disposição para ficar com as meninas. E assim, ela ia enfrentar ônibus, ela ia enfrentar metrô e outro ônibus para chegar na nossa casa. 1 hora e tanto de viagem, e ela veio para ficar com as meninas. uhum. E ninguém da família sabia que eu ia tentar a parto domiciliar. Nenhum amigo sabia, na verdade. E ela ficou sabendo poucos dias antes. A gente não tinha contado para ninguém. Porque nós sabíamos que seríamos escurrachados, né? Se a gente contasse que ia ser Camila, um parto isso domiciliar. é, de certa forma, é tentar se proteger um pouco de ser alvo, né? Das pessoas, né? Porque as pessoas vão para cima com tudo, né? E sem contar que eu não sou tão suscetível, mas na gestação são tantos hormônios que qualquer coisa que eu escute, eu sei que aquilo me abala. Pode não abalar na hora, mas na hora do trabalho de parto, aquilo acaba me abalando. Eu lembro, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Então eu tentei ao Uhum, máximo me resguardar de todos os comentários. Nós falamos que a gestação, que o Joseph era para o final do mês de abril, final do mês de abril. Mas na verdade, a data provável dele era final de março. uhum. Então, Você é quando ele nasceu, esperta. então, quando ele nasceu, as pessoas, nossa, ele nasceu antes da hora. Eu não, 41 mais 2 dias. Mas, mas assim, foi. Aí na terça-feira, minha cunhada veio para casa, ela chegou na hora do almoço e estou eu. Comecei as contrações na hora do almoço, de novo.
E eu fazia em contração e fazendo almoço e seguindo a vida, né? Cuidando das meninas. E só que as contrações começaram a ficar muito intensas. Só que elas não estavam ritmadas. Então, assim, não foi um trabalho de parto padrão. Que vem de tantos Uhum, e tantos minutos, dura tanto tempo. O meu trabalho de parto foi atípico. Porque começou uhum. no domingo e eu perdendo tampão todas as vezes que eu ia ao banheiro, perdendo tampão desde domingo, sentindo as dores desde domingo. Mas foi na terça-feira que engatou. E aí, na terça-feira, quando eu não aguentei mais, eu falei, Pri, vem, porque eu não tô aguentando mais. E o que que aconteceu? O meu esposo tentou deixar o trabalho todo redondinho para ele ficar 41 semanas livre, só por conta do nascimento. Na terça-feira surgiu tudo quanto foi problema. Nossa. Na terça-feira surgiu prova para ele fazer, surgiu reunião de última hora, surgiu problemas na editora que ele precisou resolver. E eu em trabalho de parto e ele tendo que resolver tudo, porque afinal é o que mantém a família. E ele ali tendo que trabalhar. E graças a Deus a minha cunhada estava com as meninas. E eu sentindo as dores, meu Deus do céu, eu tô aqui sozinha, manda alguém. E a minha doula, né, a Priscila, falou: eu tô sem carro, tem que esperar meu marido chegar. E eu naquela aflição de ter alguém ali junto comigo e ninguém. E aí eu acho que ela chegou por volta das 4h30, mais ou menos. E eu já tava assim, com muitas dores. Tanto que quando ela chegou, eu fui até o carro para mostrar para ela aqui no condomínio onde ela podia estacionar, porque meu esposo não podia sair, minha cunhada estava com as meninas e eu no meio do condomínio tendo contração, Meu andando igual a Deus. doida. E eu fui ajudar, mas depois que ela chegou, aí eu fiquei só por conta mesmo assim de viver aquele momento, né? E meu esposo ali trabalhando, as meninas jantando e eu ali em trabalho de parto. E a minha única ansiedade foi porque eu queria o Cleiton perto de mim, mas ele precisava resolver as coisas do trabalho, né? Então vamos fazer o que for possível, né? E aí a minha doula chegou, a Priscila chegou, e a gente foi comer alguma coisa que eu ainda não tinha conseguido comer, e fui pro banheiro. Falei, preciso fazer xixi. E ela, então vamos que eu vou contigo, porque agora eu não te largo mais. E nisso que eu sentei lá no vaso, dali eu não consegui sair mais. E as contrações começaram a vir uma atrás da outra ali, eu não consegui sair. E eu escutei um barulho que pareceu a bolsa rompendo, mas não saía nada. Não saía nenhum tipo de Uhum. líquido. E fomos pro. Aí eu pedi pra ir pro chuveiro. No chuveiro eu fiquei umas 3 horas. E abafou a casa toda, que a gente mora num apartamento bem pequeno. E Todo a mundo com calor dentro de água casa. quentona, né? É. E ele falou que eu fiquei lá umas 2 horas lá. E a água tem que ser bem quente. Bem quente, esturricando, e eu lá, não vou sair daqui ninguém me tira, vou ficar aqui. Ó, os vizinhos que se explodam por aí, mas eu vou ficar aqui gastando a água do condomínio, porque eu já não estava aguentando mais. E fiquei lá agachada na bola. E ali eu já comecei a sentir assim, uma coisa diferente. E já estava assim, muito intenso, as dores já estavam muito intensas. E depois disso, depois que eu fui pro chuveiro e fiquei ali, eu comecei a ficar com muito calor e pedi para sair. Nisso que eu pedi pra sair, eu falei, Pri, eu tô sentindo vontade de fazer cocô. Tô sentindo vontade de empurrar. E eu agachei na minha. E assim, a minha vontade era de parir na banheira, né? Na piscina. E o Cleito tava trabalhando, não tinha enchido ainda a piscina. Ele começou a encher na hora que eu fui pro chuveiro. E lá eu já comecei a sentir já a sensação de puxo e a banheira não tava cheia. E eu comecei a ficar assim, meu Deus, será que eu não vou conseguir, né, ter o bebê na banheira porque ele tá trabalhando ainda? E ele ali entre uma reunião e outra enchendo a piscina e vai esquentar a Meu panela para Deus. encher a piscina. E aí eu fui para minha cama, né, agachei perto da cama, fiquei de quatro lá e comecei a ter os puxos. E eles começaram a ver o cabelinho do Joseph. E eu ali já começaram os puxos. Já os puxos, né? Já assim a fase de expulsão, expulsivo. Uhum. E eu não, até, e assim, eu não gritei em nenhum momento. Foi Depois me Lady. falaram, né? Fui Lady, fui Lady. Os exercícios ajudaram. E durante as contrações só me vinha minha amiga Priscila falando:
relaxa a mandíbula, respire profundamente, né? Vamos respirar. E foi assim, eu fiquei ali, Senti fiquei um até a dor aqui tempão. agora. É, e fiquei agachada ali pra ter. E eu achei que ele ia nascer ali. Eu falei, ele vai nascer no chão, cadê a banheira? E a banheira não estava cheia. Até que ele finalmente conseguiu terminar, terminou todas as demandas de trabalho, e ele conseguiu terminar a banheira e eu vim pra banheira. Só que eu já tava com aquela sensação de que eu estava horas em expulsivo, né? Foi quando fui pra minha cama no quarto, chegaram as enfermeiras. E não tinha nenhum toque. Gente, isso é vida. Eu não tive nenhum toque o meu trabalho de parto inteiro. Inteiro. O bebê nasceu sem precisar de toque. Uhum. E quando. Peraí, só um momento, Tati. Vamos ver, gente, aconteceu alguma coisa, hein? Ah, agora voltou. Ou, Voltou. E as enfermeiras chegaram. As enfermeiras chegaram e eu fui, né? Meu esposo e a Priscila me ajudaram a entrar na banheira, porque eu já estava com o bebê coroado ali, já estava ali embaixo. Não, só saía tampão, assim, aquele muco de tampão, mas não saía mais nada, né? Não saía mais nada. Nem sangue, nem nada. Eu fui pra banheira. E quando eu cheguei na sala, tava um ambiente de oração que meu esposo fez, que eu fiquei assim, aquilo me trouxe uma paz tão grande. E eu ver, assim, as luzes apagadas, ele encheu o altar de velas, ele fez o clima. ele fez o clima. Isso é E muito quando eu cheguei na sala, importante. que eu vi aquele clima, aquela, e eu olhava para a imagem de Nossa Senhora do Bom Parto, que a gente imprimiu, fez o quadro, e eu tinha Nossa Senhora de Fátima, e aquilo me trouxe uma paz, eu sabia. Eu falei, hoje eu não vou morrer nesse parto. Hoje Olha a eu vou ter esse parto, diferença. hoje eu vou ter esse menino de parto normal. E eu comecei a ficar pensando, assim, né, orações, e aquilo foi me trazendo uma tranquilidade, sem contar o silêncio. As meninas estavam no quarto, não sei se elas já tinham dormido, mas estava um silêncio no quarto delas. E a equipe inteira naquele silêncio, assim, né? Todo mundo ali preparado, só esperando o Joseph nascer. E eu ali no expulsivo, dentro da banheira, respirando, sem gritar. E, nossa, aquilo me trouxe uma paz muito grande. Eu coloquei algumas fotos no meu perfil, mas assim, foi uma coisa realmente do céu, sabe? Eu entregava aquelas dores, sabe? Para tantas pessoas que pediram, quando se tiver em trabalho de parto, as poucas pessoas que sabiam, né? E quem não sabia, a gente colocava em oração. Nós tínhamos amigos com Covid, amigos com câncer. E ali naquele momento eu só lembrava deles e colocava tudo, colocava. Enfim, fiz ali daquele momento a minha oração, a minha entrega a Deus. E como isso faz diferença, né? Como você se permitir ser ali imolado, digamos assim, imolada por Cristo, né? Para dar a vida para uma criança, para uma outra alma imortal. Foi uma experiência maravilhosa. E aquele clima de oração, aquele silêncio na sala foi um clima assim de oração. Foi lindo. Modéstia à parte, foi lindo. E assim, eu sei que o trabalho, que o expulsivo foram 3 horas. Foram 3 horas de expulsivo. Eu não tinha essa noção de que foi tão demorado. Não tinha. Para mim, ele tinha sido muito mais rápido. Apesar da dor, eu achei que tinha sido muito mais rápido. Mas depois, né, conversando com a equipe, foi realmente umas 3 horas de expulsivo. E eu ficava pensando, né, assim, quantas pessoas vão para o hospital e que tá ali no expulsivo, tem 15 minutos para nascer, senão o bebê vai entrar em sofrimento, né? E eu tive meu trabalho de parto respeitado, eu tive o meu ambiente de oração que eu tanto queria. As meninas estavam em casa comigo, meu esposo estava ali, mesmo que ele tenha ficado mais intensamente no final, ele estava fazendo muito mais do que, né, do que ele podia. Ele estava ali só garantindo o sustento da nossa casa e o parto que pagamos com a Graça São José. Então, assim, foi um trabalho de parto muito, muito bom. Foi muito bom. Ô, Camila, o que que você sentiu assim na hora que o Joseph saiu assim, que
Como é que foi a posição? Você estava de cócoras? Eu primeiro fiquei de quatro na banheira, assim, meio deitada, né? Fiquei meio Uhum, deitada. Mas quando ele desceu, eu fiquei incomodada com a posição e eu decidi virar de barriga para cima. E aí a uhum. minha enfermeira colocou o rebozo no pescoço e eu, na hora do puxo, fazia força nela. Que eu acho que ela ficou com muitas dores no corpo depois. Acho que ela ficou muito dolorida depois. Assim como a Priscila ficou também. E eu sentia isso. E assim, no final eu fui ficando um pouco cansada, muito cansada, né? Depois de 3 horas de expulsivo. E eu lembro que eu comecei a fazer as orações do ofício, né? Sede, meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Aí eu olhei para São José, a gente tem imagem ali atrás, ó, São José. Uhum. E nesse momento eu olhei, porque eu tive o bebê na sala, né? Tava toda a estrutura montada na nossa sala. E aí eu olhei para ele e falei, ô São José, eu já tô muito cansada, me ajuda que no, quem sabe no próximo esse menino venha. E dali mais uns 3, 4 puxos, saiu, foram 2 puxos, né? Mas depois dessa oração foram uns 3, 4 puxos, nasceu a cabeça num puxo, o corpinho num segundo puxo. E meu marido pegou. Ele Quem pegou pegou e foi trouxe você. pro meu colo. Foi. Foi? E Joseph não nasceu chorando, ele nasceu sorrindo. Ele nasceu olhando para mim, pro Cleiton. Ele sorriu. Demorou assim, uns 10 segundinhos, aí ele começou a chorar. E eu até fiquei preocupada. Falei, ele não tá chorando. Ela, mãe, calma. Bebês que nascem em ambiente de paz, de amor, podem nascer sorrindo. E eu só sabia chorar. E eu só fiquei. E a minha cunhada saiu do quarto com as meninas estavam acordadas. E saiu todo mundo gritando de felicidade, vendo o irmão e gritando. E foi aquela bagunça. 11h30 da noite da terça-feira. Foi a hora que ele nasceu. E todo mundo E como é gritando. que era o seu sentimento, assim? Você tava... É diferente, não é? Assim, a gente sente uma alegria tão grande, misturada com uma adrenalina, não é? Não, não Tati, tem muita explicação. não tem. Eu me sentia no céu. Eu tava muito. Eu só pensava assim, meu Deus. Poderia ter todos os meus bebês de parto normal daqui pra frente, né? Minha vida obstétrica foi Ressignificada. ressignificada. Não, mas assim, eu só sabia rir de felicidade e eu vi a alegria, sabe, das pessoas ali. Eu vi algumas pessoas chorando. Depois eu fiquei sabendo que todo mundo na sala chorou, mas eu vi algumas pessoas chorando e foi o parto número 100 de uma das enfermeiras. Então, assim, foi um parto muito cheio de significados, né? E Joseph nasceu 11h30 da noite. Desses dias todos, assim, de preparação, eu tive uma pequena laceração. Eu acho que eu precisei de uns 3 pontos. Mas eu estava tão feliz que eu nem senti, nem vi, nada. A amamentação já foi tranquila, não tive nenhum tipo de problema com a amamentação. E o Ele puerpério? nasceu com quase 4. Eu tenho 1,5 m e ele nasceu com Ah, quase 4 quilos. meu Deus. Quase 4 quilos. O meninão grandão. Enorme, 52 centímetros. Meu Deus. É, E Camila, puerpério, como é que foi? Tati, então, eu tinha um desejo na minha gestação de já fazer fazer coisas para vender, para ajudar na vida financeira da família, né? Só que o final da gestação eu não consegui fazer isso, porque eu estava muito, muito cansada, né? 41 semanas já, eu não consegui. Mas ele nasceu na terça, acho que quando foi no sábado, eu já estava produzindo bolo, produzindo biscoito para começar a vender. Eu acho que meu resguardo não existiu assim, porque eu quis fazer isso, eu estava me sentindo tão bem que eu falei, eu vou começar a trabalhar. Vou começar. E o Joseph é muito bonzinho, ele é um bebê muito, muito tranquilo. Então, assim, ele acorda para mamar, acorda para trocar fralda, eu dou mamar, ele dorme. Quando ele não dorme, ele vai pro sling. Aí as meninas já me ajudam em muitas coisas. E fazendo biscoito, fazendo bolo, fazendo o que, né, o que for preciso. Minha laceração já, pouco tempo depois
depois ela já estava cicatrizada, não tinha mais nada, não tive nenhum tipo de problema. E que Sua diferença da cesárea? mobilidade depois do parto ficou maior, ficou melhor? Ficou, com certeza, porque depois das cesáreas eu não conseguia andar direito, né? Eu ficava muito inchada e sempre tive problemas no local da cicatriz, sempre tinha alguma inflamação, alguma coisa. Tomar banho para mim era muito difícil por causa das cesáreas. Nessa, eu tinha que me controlar para não fazer, para não ir além, né? Não fazer o que não podia. Mas completamente diferente. Completamente diferente. E até o ânimo, né? Até o ânimo. E aí eu falei, nessa que não vai dar tempo de ter baby blues, porque a gente tem três para cuidar, não dá tempo de pensar nada. E A carcaça já ficou enrijecida. ficou, ficou... Tati, eu só pensava nisso. Fica, não fica, Camila? A gente vê que. E no fundo, quando vem o terceiro, que a gente se vê com dois pequenos, o terceiro, o puerpério, o marido tendo que ralar fora e a gente só naquela situação, não dá tempo da gente olhar mais pra gente como fraquinha, dozinha de mim, que eu não É, durmo, que eu não descanso. A gente vai pra cima com tudo. Não interessa se é melancólica, se é fleumática, se é é, colérica, se é sanguínea. A gente sabe que tem que ir pra cima da vida, sabe que tem que ir pra cima quando fala assim, a gente tem que se entregar mesmo na maternidade, a gente tem que colocar o couro para moer mesmo, tem que é, arregaçar as mangas e trabalhar. Assim como as mulheres de antigamente tinham que arregaçar as mangas com dois, três, quatro filhos e trabalhar e fazer as coisas, né? De certa forma, então, respeitando, é claro, um certo limite aí para a gente também não estragar com a nossa saúde, mas é. a gente tem uma nova disposição porque existe aí um novo olhar. Existe um novo olhar para os filhos, para Existe. nós mesmos. A gente vê que não dá mais para ficar chorando pitanga e tem que colocar a coisa para andar. Então, Camila, é uma pergunta que todo mundo faz. Hoje você tem três crianças pequenininhas, né? Duas crianças pequenas, mais um recém-nascido. Não fica mais fácil. Eu sei que você não fica mais fácil, mas você está mais forte, não tá? Com certeza, Tati, com certeza. E na verdade não é que fica difícil, o trabalho triplica, mas Deus dá uma graça tão grande para a gente dar conta daquelas almas, porque é aquela responsabilidade assim. Eu te dei essas almas preciosas e ai de você se não cuidar. E ai de você se ficar aí chorando, né, pelos cantos, ai de você se não for forte, porque eu contei com você para você me devolver essas almas, né, os talentos que eu te dei, que você tem que me devolver em dobro. Então, bola para frente e vamos cuidar dessas crianças. Então, assim, é trabalhoso, sim. Sabe, às vezes eu posto uma coisa ou outra da nossa rotina, e as pessoas, nossa, mas como é que você dá conta, né? Não sei o quê, não sei o quê. Gente, não é que a gente dê conta de tudo, mas Deus dá a graça não só para fazer as coisas, mas para dar prioridade ao que é prioritário. A Uhum, colocar as coisas numa ordem, numa hierarquia, que você primeiro cuida uhum. das pessoas, depois, né, de você, da sua casa, e depois das coisas, por último as coisas. E eu acho que desde a Sofia isso já veio sendo trabalhado em mim. Acho que o mais difícil é o primeiro filho. O segundo filho, a gente já fica mais forte. Deus já vai dando a graça. Terceiro, então, a gente vê assim que ou vai ou racha. Ou O vai ou divisor racha. de águas. Divisor O de águas. divisor. E É três exatamente. crianças. E Três é bebezinhos. exatamente essa questão de você falar ou vai ou racha, é exatamente isso que eu sinto com a maioria das mulheres, né? Chega o terceiro filho, ou você se coloca na situação de que eu sou mãe e agora eu tenho que dar conta dessa galera, né? Eu não posso mais ficar chorando para minha mãe, nem para minha sogra, nem para não sei quem, nem para não sei quem. Sou eu. Eles dependem de mim, do meu marido. Meu marido vai caçar na rua para nos sustentar. Eu preciso ser suporte dele. Eu preciso ser um bom suporte. Então, assim, agora ou vai ou racha. Ou eu assumo isso aqui,
ou eu vou ser uma banana pro resto da vida. Então, é nessa hora que a gente se vê meio que com quem que a gente vai se apegar nesse momento? Se não com Deus e com Nossa Senhora para dar conta das coisas. Não é verdade? É. E foi assim, foi uma, assim, depois ali o pós-parto do Joseph foi um pós-parto que eu realmente me vi com muito mais força para rezar, né? Que mesmo com mais tarefas, eu consegui ter mais tempo para rezar um terço, para colocar a cabeça para fazer as coisas agradecendo. Eu fiquei tão agradecida por ter conseguido esse parto normal, por Deus ter me dado essa graça de um parto normal, depois de 2 cesáreas, que eu passava o dia inteiro rezando, mesmo fazendo as coisas. Estava lá fazendo panela, meu Deus, obrigada. Nossa, que coisa boa, graças a Deus, que minha família seja santa. E estou aqui como São José e Nossa Senhora, e como assim, como Deus mesmo vai provendo tudo pra gente, né? E que a cada coisa no seu tempo e nada nos falta. E é exatamente isso. Ô Camila, eu te agradeço muito, muito, muito por vir aqui contar o seu relato. Eu acho que muitas mulheres aí ficaram muito edificadas, né? E acaba que conhecimento vai passando aí, muita gente vai abrindo os horizontes, né? Para que saiba que dentro de uma circunstância a gente pode perceber que dá para a gente se agarrando algumas esperanças e indo atrás aí dos meios que a gente tiver, né? Uma equipe, doula, enfim, a gente vai procurando aí até batendo nas portas até que uma porta se abra, né? É, e assim, a importância de ter uma equipe, né? De ter alguém do seu lado, porque querendo ou não, a gente tem hora que fraqueja. Se a gente tem alguém ali que, né, te acorda, te dá um tapa na cara, tipo, ó, calma, foco, ajuda muito, Tati. Ajuda demais. Uhum. Muito obrigada, viu, Camila? Muito tempo que eu queria fazer essa live. Te agradeço muito, te agradeço muito. E eu espero que vocês estejam aqui amanhã para a gente continuar a nossa semana. Amanhã nós vamos ter um parto normal depois de 3 cesáreas. Então hoje a Camila começou aí com parto normal depois de 2 cesáreas. Amanhã vem parto normal após 3 cesáreas. Então estejam aqui amanhã, chama mais gente para a gente poder disseminar aí a informação, os relatos das meninas, né, para as pessoas entenderem que há possibilidades. Obrigada, Obrigada pelo Camila. convite, Tati. Eu que te agradeço. Um abraço para você, para o Cleiton e para as meninas, viu? Os, Para você, o, Walter, e os meninos a, também. a, Mari, a Miriam, a Sofia e o Joseph. E Sophie Marie. É Sofia, né? Não Sophie. é Sofia. Não, Sophie Marie. E o Então Joseph. tá bom. Obrigada, Tati. Obrigada a Um você. abraço para vocês Beijo. também. Tchau. Tchau.